Boa noite, meu povo do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Passando aqui para deixar uma breve palavra que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 18. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até seu dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhece aquilo em que tropeça. Filho meu, atentas às minhas palavras, às minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos seus olhos, guarda-os meio do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Aleluia! Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Aqui Deus está nos direcionando, nos dando sabedoria e entendimento para seguir o caminho. Deus está nos orientando. Aleluia! Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor nesta noite. Ei, o Senhor nesta noite é tua bússola, é teu redentor, é teu ajudador, é teu baluarte, é teu rochedo forte. A gente erra por não examinar as escrituras. Mas olha que palavra maravilhosa. Ele fala tanto para o justo como para o ímpio, né? Mas as veredas do justo é luz da aurora. O que é luz da aurora, irmãos? É quando já vem arraiando o dia. Aleluia! Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, que é aquela hora matinal, aquela hora 5 horas da manhã, que vem raiando a sexta hora, que é 6 horas da manhã. Aleluia, irmãos. É o dia brilhando, é o dia nascendo, florescendo, né? E Deus, ele fala isso, sabe? Que o justo tem que brilhar como o sol da aurora, como a luz da aurora, quer dizer, até o seu dia perfeito, o justo, Alamantui na Raishai. Deus é poderoso, meu amado, minha amada, porque Deus, ele é perfeito, ele faz tudo perfeito, o dia perfeito. Olha, gratidão nesta noite é a palavra certa, que já se finda mais uma noite para honra e glória do nome do Senhor, já está se findando mais este dia. E gratidão é a palavra certa, gratidão é a palavra que me define hoje e sempre. E o ímpio na escuridão, nem ele conhece aquilo que ele tropeça. Às vezes, irmãos, o ímpio que não tem sabedoria, muitas das vezes não tem o discernir de Deus, né? Ele tropeça no seu próprio entendimento, na sua própria força da sua carne, e às vezes nem sabe o porquê. A diferença que nós temos o Senhor, e ele nos orienta. Ele é a sabedoria, ele é o dono de todo o conhecimento, de toda a ciência. E Deus, ele nos alerta aqui em Provérbios 4, Deus nos exortando, nos corrigindo e adquirindo sabedoria. Irmão, esse processo que você está passando todo aí, você aí, meu amado, minha amada, você que está passando por todo este processo aí, você está adquirindo sabedoria e experiência para contar para alguém. E a tua vida vai servir de testemunho para alguém, sim. Vai servir sim, meu amado, minha amada, você aí que está passando por este processo. E Deus, ele fala nesta noite: filho meu, atenta para mim as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido a ouvir a voz do Senhor nesta noite. Ei, a gente erra por não examinar as escrituras. Irmãos, a palavra do Senhor é uma bússola. E Deus, ele sempre está nos direcionando, sempre nos orientando. Aleluia, o processo, ele faz parte do crescimento, eu sempre falo. E Deus, ele fala assim nesta noite: atentas a ouvir a minha voz, a minha palavra. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, você verá a glória de Deus. E ele fala: não aparta-te os teus olhos, guarda o meio do teu coração. O teu profundo, quando eu falo meio, eu falo que é o profundo. Ele que esquadrinha os 4 cantos do nosso coração. Ele que sabe aonde está o nosso coração. E quando ele fala para que nós venhamos guardar, o nosso coração é de todo mal, repreendendo toda a fúria do adversário. Às vezes, irmão, colocamos tantos pontos de interrogação devido ao processo, devido à dor, devido à dificuldade, não vê a bênção chegando lá na frente. E às vezes a gente olha com os olhos carnais que não contemplamos
as coisas boas que está por vir na nossa vida, o que Deus está preparando. O processo, ele faz parte, sim, do crescimento e amadurecimento espiritual. Porque são vida para os que acham, saúde para o seu corpo. Olha como Deus, ele fala. Quando nós guardamos o nosso coração, a nossa, irmãos, nossos pensamentos, nossos olhos, nossos ouvidos, a nossa boca, aí transborda a vida, transborda a saúde, transborda, irmãos, para o nosso corpo. E aí Deus está falando tanto no mundo espiritual como na vida carnal, sabe? Porque nós temos carne, nós somos carne e temos o Espírito, né? E o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Sobre tudo o que deves, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Olha só. É uma orientação que o Senhor está nos orientando nesta noite. Desvia de ti a tortuosidade da boca, alonga-te a perversidade dos lábios. E os teus olhos olha direto, e as tuas pálpebras olhe diretamente diante de ti, ponderando a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados, e não decline nem para a direita e nem para a esquerda, e retira-te o pé do mal. Eu amo essa palavra, que quando diz assim, não te desvia nem para a direita nem para a esquerda, tá falando, ó, não te desvia nem para a direita nem para a esquerda, nem olha para trás, mas olha somente para Cristo, que ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele está falando isso, eu entendo isso sobre esta palavra. E olhar somente para Cristo. Olhar somente para Cristo. E todo o processo que está ao derredor, olhando a circunstância, a situação. Olha somente para Cristo e você contemplar. Olhar os teus olhos para o céu e contemplar. Meu Deus, eu vou passar por isso. Eu creio que essa prova vai acabar. Tem prazo de validade, sim. Porque Deus está comigo. Deus é meu socorro, é meu baluarte, é meu rochedo, é meu sustento. Eu sei em quem eu tenho crido, em quem tenho confiado. Irmãos, eu sei que não é fácil adorar a Deus no momento da sua adversidade. Quero contar algo assim que aconteceu comigo sobre isto, irmão, porque sempre a gente tem que estar voltado nossos olhos para Cristo. E o processo, ele faz parte. Vou contar uma certa vez, né? Eu engravidei da Bianca, Deus me deu, né? Foi entregue em profecia da minha filha. 10 anos, ela vai fazer 10 anos para honra e glória do nome do Senhor. Meu amado e minha amada, você aí, olha a situação que eu estou encontrando. Eu estava grávida, engravidei, meu esposo trabalhando, só ele trabalhando sozinho, né? E engravidei, e Deus falou assim, olha, vou eu cuidar de você, se eu te dei, eu vou me responsabilizar de entrar com a provisão, com o milagre. Sabemos que nós somos carnais, o nosso Deus conhece as nossas limitações, ele sabe de tudo. Antes do formar do ventre. E aí eu falei, meu Deus. E aí engravidei, e aí nós morando de aluguel, passando uma provação que só Jesus mesmo para cuidar. E eu não conseguia me alimentar, senão de água de coco e pão francês. E meu esposo achava, ele comprava umas uvas grandona, umas uvas doce, grandona, que ele ia num sacolão e comprava essas uvas e eu comia, que era uma beleza. E era que me sustentava. E o próprio Deus me sustentando, né? E eu não podia sentir cheiro de nada, era um enjoo, era um vômito, era dor de dente, era a cara ficando inchada desse tamanho, e só tinha mais era a cabeça, e o corpo parecia aquelas gias, sabe? Aqueles sapos que só tinha mais era a cabeça e as rãs, e as perninhas sequinhas e o bucho grande, era assim. E aí Deus falando assim pra mim, olha, vou eu cuidar, vou eu preparar. E eu orando a Deus, era no jejum, na oração, na consagração. E eu falei, Deus meu, entra com a tua provisão, entra com o teu milagre, Senhor. E Deus usava os vasos dele para falar comigo, olha, vou eu cuidar, não temas. E aí só tinha assim, não uma coberta, eu lembro muito bem, uma coberta verde e uma coberta azul. E a minha menina era menina, né? E eu queria tudo rosa, porque eu sou apaixonada por rosa ou lilás, sabe? E aí eu falei, Deus meu. E 8 meses já de gestação. E ali o médico olhou pra mim e falou, meu, você tá com o mesmo peso da sua sem barriga? Você tá com o mesmo peso, você tem 15 dias pra engordar 20 quilos. Imagina, irmão, onde é que eu ia engordar 20 quilos?
E aí eu comecei a chorar, me desesperar, porque já estava entrando já no 9º mês da gestação, já em 40 semanas. E eu orando a Deus, né, pedindo a Deus. Aí eu fui e peguei o ônibus chorando. Aí falou que a minha filha não ia nascer desnutrida, ia ficar na UTI, ia ganhar peso, se era um milagre ela sobreviver, porque meu peso era o mesmo peso de solteira, mesmo com a barriguinha, sabe? E aí, eu chorando desesperadamente. Aí eu me lembro que eu peguei um ônibus, entrei no ônibus, eu grávida, vinha pra casa, do postinho. E aí, entrou um homem, um deficiente, lembro como se fosse hoje, não sai da minha mente. Quando chega perto de dezembro, eu me lembro todo o processo que eu passei, né? Novembro e dezembro, eu me lembro todo o processo que eu passei para ter minha Bianca. E aí, irmãos, Deus é tão fiel e justo. Aí Deus olhou para mim, enviou o homem lá, um cara deficiente, um homem deficiente. Mulher, por que tu choras? Essa menina bem aí, nossa, ninguém sabia, só o Eterno sabia. E aí o cara, eu nunca vi um homem na vida. Essa menina bem aí, que tá aí dentro do teu ventre, ela vai nascer com 3 quilos, 250 gramas. Deus manda te dizer que não é para tu te preocupar, porque Ele está enviando a provisão, Ele está enviando um milagre, e essa menina é um milagre, é uma promessa de Deus. E aí eu chorei, vim para casa chorando, cheguei, contei pro meu esposo e fiquei preocupada, como qualquer mãe fica, né? É a primeira gestação, é o primeiro bebê, aí a gente fica preocupado, né? Sempre que é o melhor para nossos filhos. E aí, irmãos, eu pensava, sabe, todo esse processo que eu estava passando. E Deus sempre falava, e nada das coisas chegar. E nada das coisas chegar. Aí já no 9º mês, já em dezembro, lembro muito bem, recebi uma ligação lá do Rio de Janeiro, Dona Maria. E o povo lá, né, se reuniram lá para fazer, assim, um enxoval, né? Pra mim, aí me ligou, você tem como vir aqui? E eu não sabia de nada. Eu falei, não aguento nem pegar o ônibus. Eu mal demoro 10 minutinhos dentro do ônibus, estou vomitando, não consigo viajar. E o seu esposo? Aí eu falei, meu esposo está trabalhando, então quando ele chegar eu aviso. Pede ele o dado dele do documento. Aí fui, peguei, RG, tudo bonitinho, Deus preparou passagem, tudo dia de volta para ele ir lá no Rio de Janeiro. E aí, irmãos do céu, quando esse homem chegou... Por isso que eu falo que Deus é Deus de milagre, Deus de provisão. Eu tenho muito gratidão ao Eterno. E aí, quando esse homem chegou com malas e malas, irmão, do bom e do melhor, veio coisas até importadas, pomada, bolsa, né, dos Estados Unidos veio. Então, eu falo assim, olha o cuidado de Deus. E quando esse homem chegou em casa com a mala grande, arrumamos todas as coisas, aquilo que não tinha, irmãos. Eu achava que eu não tinha apenas 2 cobertas, azul e uma verde. Deus providenciou tantas coisas, é toalha, era fralda, e Deus foi para muito tempo, e Deus sempre mandava pelos correios as fraldas, irmão. A provisão, o cuidado de Deus, o milagre de Deus foi maravilhoso na minha vida. Deus é bom o tempo todo Deus é bom na vida da Bianca. E eu falo assim, quando Deus ele promete algo na minha e na tua vida, Ele garante, Ele se responsabiliza por tudo. O cuidado, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. É maravilhoso, é gratificante servir a esse Deus. E às vezes eu fico pensando, meu Deus, como tem pessoas ainda que não enxergam que Deus é soberano, que Deus é eterno, que Deus é provedor, que Deus é guarda fiel de Israel, é Deus que ressuscita, é Deus que providencia todas essas coisas. E às vezes as pessoas só murmuram, só questionam. Mas é por isso, irmão, que eu estou contando esse testemunho aqui, porque eu tenho motivo de sobra para agradecer o Eterno por todos os feitos, por todos os benefícios. Isso é só um trechinho de um pouco de testemunho que eu estou falando para você. Deus ainda faz milagre, Deus cura, Deus incomoda o homem, aquele que tem para te abençoar, sim. É só você crer, é só você confiar, é só você descansar, dobrar o teu joelho e orar, pedir a Deus o milagre, o socorro, porque Ele nos socorre. Deus é bom o tempo todo Deus é bom, e fiel é Deus para cumprir tudo que promete. Ele zela pela sua palavra, irmão, e aí Deus cuidou de tudo. Continua cuidando da vida da Bianca, da minha vida, da minha casa. Ele continua cuidando. E Ele tem sido fiel o tempo todo. Posso eu estar falhando, mas Ele continua sendo fiel na minha vida. E gratidão é a palavra certa. E eu sempre falo, Ebenezer, Ebenezer. Até aqui me ajudou o Senhor. E por isso que eu estou alegre e feliz demais.
Porque mesmo a luta, mesmo na dor, mesmo na dificuldade, eu continuo adorando a Deus. Pelo que Ele é, não é só porque Ele faz, é porque Ele é. E você aí tem motivo de sobra para adorar a Deus. Agradeça a Deus pelo deitar, pelo respirar, o fôlego de vida que Ele te concedeu. Te deu força para você ir trabalhar, para correr atrás de fazer os teus corre e ter aquilo que você deseja, que você almeja. Deus dá saúde, Deus dá força ao cansado, ressuscitações, restaura. Ele faz infinitamente mais aquilo que nós pedimos, que nós imaginamos. Somente crê, confia, descansa o teu coração. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Uma noite abençoada, uma noite bendita. Creia nesta palavra, irmãos. Que atenta para ouvir as palavras do Eterno, em razão que os teus ouvidos estejam inclinados a ouvir a voz de Deus. Porque Deus, Ele é fiel e Ele zela pela sua palavra. Gratidão é nesta noite, é a palavra certa, porque são vida para os que acham, saúde para o seu corpo. Deus é vida. Aparta-te os teus olhos e guarda o meio do teu coração. Sobretudo que deves, guarda o teu coração, porque dele procede a saída de vida. Desvia da tortuosidade, da boca longânima e da perversidade dos lábios. E os teus olhos olham direto, as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti, poderando averbar os teus pés, todos os seus caminhos sejam bem ordenados, e não te inclines, e nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mau caminho. Esta é a palavra que Deus me deu nesta noite e passar esse testemunho para vocês. Confia e descansa, porque fiel é aquele que te prometeu. Quero orar por você, para Deus entrar com provisão. Ele está entrando, Ele está trabalhando no silêncio, está entrando lá no oculto, no escondido, no teu coração. Pai, eu te louvo, te engrandeço pela beleza da tua santidade nessa noite. Pai, quero te agradecer pela vida dessa pessoa que necessita, Pai, de uma provisão, de socorro, assim como o Senhor fez na minha vida. Eu creio que o Senhor pode fazer infinitamente mais na vida desta pessoa que está necessitada de uma provisão, de um milagre, de um socorro teu, Pai. A tua palavra diz que eleva os nossos olhos para o monte, de onde nos virá o socorro. O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os teus pés. Aquele que te guarda não tosquenejará, e nem dormirá o guarda fiel de Israel. Pai, nós temos crido e confiamos em Ti. Liberta, Pai, cura, salva, transforma, lapida, Senhor, meu Deus, meu Pai. Dá força ao cansado, revigora a força, dando saúde, dando graça, dando vigor, dando sabedoria, entendimento, discernimento, Pai. Olhando somente para Ti, que eles não venham olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, mas que Ele continue olhando para Ti, Senhor, meu Deus e meu Pai, para o autor e consumador da fé. Abençoa, Pai, dá uma noite abençoada, bendita, cheia da Tua doce presença, do nosso eterno bondoso Deus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Uma noite abençoada, cheia de muitas bênçãos do Senhor, recalcada e sacudida e transbordante. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.